Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje somos um bloco. Partiste sem dizer adeus nem nada, fingiste que a culpa era toda minha. Disseste que eu tinha a vida estragada e eu gritei-te da escada que fosses morrer sozinha. Voltaste e nem desculpa pediste, perguntaste porque é que eu tinha chorado. Não respondi, mas quando vi que sorriste eu disse que estava triste porque tu tinhas voltado. Zangada esvaziaste o meu armário e em nada ficou meu disco preferido. De raiva rasguei o teu diário, virei teu saco ao contrário, dei-te cabo de um vestido. Queimaste o meu jantar favorito, deixaste o meu champanhe azedar. E quando cozinhei o periquito para abafar o teu grito, eu comecei a cantar. Fumavas, eu nem suportava o cheiro, teimavas em me acender um cigarro. E quando tu me ofereceste um isqueiro, atirei-te com o cinzeiro, escondi as chaves do carro. Não queria que visses televisão em dia de jogos de Portugal. Torcias contra a nossa seleção, se eu via um filme de ação, tu mudavas de canal. Tu querias que eu fosse contigo ao bar, só ias se eu não entrasse contigo. Saía para não ter-te a aturar, tu ficavas a dançar com o meu melhor amigo. Gozavas porque eu não queria beber, ralhavas ao veres-me de grão na asa. Eu ia à festa sem te dizer, nunca cheguei a saber se tu ficavas em casa. Tu deste ao porteiro roupa minha, soubeste que lhe dera o teu roupão. Eu dei o teu anel à vizinha e pela estima que eu lhe tinha ofereceste-me o meu cão. Foste-me lendo o teu romance de amor, sabendo que eu não gostava da história. No dia de o mandares para o editor, fui ao teu computador, apaguei-o da memória. Se cozinhavas eu jantava sempre fora, juravas que eu havia de pagá-las. Põe-te na rua, dizias-me a toda a hora, e quando eu me fui embora tu ficaste-me com as malas. Depois desses anos infernais, os dois éramos casa arrumado, achando que também era demais. Jurámos para nunca mais, foi cada um para seu lado. No escuro tu insistes que eu não presto, eu juro que falta a parte melhor. Um beijo acaba com o teu protesto, amanhã conto-te o resto. Boa noite, meu amor. E damos assim início a um novo Conversas de Esquina, em bom português, com Camané, este A Guerra das Rosas. Camané que tem também um novo CD já junto das editoras e também das várias discográficas do país. Mas hoje temos um convidado muito especial, já que a Opinião que Conta volta às Conversas de Esquina com o Dr. Francisco Louçã, economista e antigo líder do Bloco de Esquerda. Muito obrigado pela sua presença aqui, apesar de uma agenda completamente cheia. Muito agradecido por estar nesta nova edição das Conversas de Esquina e pergunto-lhe, os seus alunos têm uma imagem de maior respeito por si devido à exposição pública e política que têm? Bom, é uma pergunta que eu não posso responder, não sei responder, porque naturalmente só eles é que podem saber. Imagino que uma pessoa que tenha uma exposição pública, mas enfim, há muitas formas de exposição pública, há professores universitários que são muito conhecidos como tal, porque, enfim, intervêm em fóruns muito públicos.
E não só aqueles que têm alguma intervenção pública, política, ou que estiveram no governo, ou que estiveram no Parlamento, enfim, há outras pessoas que têm um destaque muito grande. Acabámos de ver, aliás, um Camané, toda a gente o conhecerá na rua, de certeza absoluta. Sabe que eu, este verão, eu organizo com uma série de colegas um conjunto de encontros na Rábida sobre ciências diferentes, e este ano era sobre criatividade. E entram cientistas que trabalham sobre criatividade, filósofos, físicos, ciência pura. Havia também um chefe de cozinha, criatividade é isso também, e estavam pessoas ligadas à música. E eu fiquei muito atento ao que eles têm a dizer, porque sendo pessoas públicas e sendo conhecidas pelo grande público por aquilo que fazem de novo, por isso é que me lembrei do Camané. Aí está, pessoas que são conhecidas, com um perfil relativamente diferente, são de certeza respeitadas. Espero ser tão respeitado pelos meus alunos, enfim, mais porque lhes possa ensinar ou porque possa trabalhar com eles, do que propriamente pelas posições que possa ter. E o que gosta de aprender com os outros? Bem, quem gosta de ensinar tem que gostar de aprender com os É obrigatório. Outros. Não há outra forma de ensinar. Ensinar é aprender em permanência. Nós podemos conhecer uma pequena parte daquilo que é feito na nossa área e podemos dar algum contributo, é sempre modesto. Mas a ciência é isso mesmo, e eu gosto de ensinar e gosto de investigar, e portanto acho que é porque gosto de aprender. É preciso ter uma enorme curiosidade na vida para poder dizer alguma coisa aos outros. Já alguma vez se sentiu cansado de ser tão curioso? Não tenho idade para estar cansado. Eu não me canso. Não me tenho cansado, não me canso e não me quero cansar, porque acho que na vida há tantas coisas absolutamente extraordinárias que nós Mas há a necessidade conhecemos. de parar por vezes? Há a necessidade de fazer coisas diferentes. Eu nunca parei ao longo da vida e faço sempre coisas, e tenho feito coisas diferentes. Quando fui deputado durante 13 anos, isso consumia muito tempo, porque é um trabalho para quem se dedica ao Parlamento. Não são todos os deputados, mas há muitos deputados que assim o fazem, e deputadas. Isso consome muito tempo, e eu ainda por cima, enfim, como porta-voz do Bloco de Esquerda durante esse período, tinha todas as noites ou todos os fins de semana, provavelmente durante 12 anos, deve ter sido raríssimo o fim de semana que pude dispor, porque havia viagens, iniciativas, comícios, portanto, estava muito ocupado. Agora tenho uma vida um pouco diferente, enfim, acompanho a vida pública, intervenho no que me parece ser importante, dedico-me mais à investigação científica. Eu sempre dei aulas, como sabe, mesmo quando estava no Parlamento. Agora continuo a dar exatamente o mesmo tipo de aulas que dava, não tenho mais ocupação desse ponto de vista, mas enfim, tenho muito mais dedicação à investigação propriamente dita, aos artigos, aos livros, enfim, aquilo que tenho de publicar. E, portanto, isso significa que não me quero cansar. É um vício dar aulas? Podemos pô-lo dessa forma? Não creio que seja um vício. Acho que quem gosta, gosta. Sim. Sabe, quando eu entrei na faculdade, um dos meus professores, que aliás foi o fundador da economia em Portugal, da economia moderna, Francisco Pereira de Moura, um grande homem que já morreu, entretanto, com quem me cruzei várias vezes, porque eu depois estive preso com ele, depois da Capela do Rato, mas enfim, foi na faculdade que eu o conheci, e ele dizia uma coisa, que é que quem gosta de ensinar deve ser colocado logo nos primeiros anos, para que tenha um máximo de contacto com o maior número de alunos e para que eles possam sentir que na universidade gostam de lhes ensinar. E, portanto, não é um vício, mas é um empenho. O que é que aprende com os seus alunos? Há democracia nas suas aulas? Bom, as aulas não são propriamente um espaço de deliberação, portanto, o termo democracia não se aplica exatamente, não é? Portanto, são aulas de exposição, ou de treino, ou de trabalho sobre matérias, sobre textos. Eu gosto que os alunos interrompam o mais possível, porque é a forma que eles têm de aprender e ajudam imenso os outros. Se houver qualquer coisa que eu tenha explicado mal, ou que tenha explicado insatisfatoriamente, ou que seja um assunto novo, enfim, há muitas razões para que haja diálogo e debate. Por vezes fazemos workshops com temas diferentes e, portanto, eu quero que os alunos se sintam mais à vontade possível para participar na aula de uma forma plena. Mas, enfim, não é igualitário, não é? Porque sou eu que vou classificar e são eles que vão fazer exames e, portanto, não é igualitário, não é puramente democrático no sentido tradicional do termo que existe em política, mas, enfim, na educação é uma coisa diferente. Agora, eu acho que é preciso que as universidades sejam abertas, sejam muito mais abertas do que são. E quando falamos de ciências sociais, enfim... Ouvir mais os alunos?
ter um ensino muito mais ligado à realidade e muito mais ligado às fronteiras do conhecimento. Sabe que a maior parte das faculdades de economia, enfim, eu falo do que conheço melhor, reagiram mal à recessão que nós temos nos últimos anos e à crise financeira que temos desde 2008. E há muitas faculdades de economia em que não há cadeiras sobre pobreza, ou sobre desigualdade, ou sobre política de emprego, ou sobre crises financeiras. Ou seja, ensina-se o que se ensinava há 20 anos atrás, como se não estivéssemos num momento de colapso financeiro e de grandes mudanças nos padrões de comportamento. E, portanto, creio que é uma das funções que as boas faculdades têm que ter é estudar os problemas mais difíceis. E isso significa conhecer muito melhor a realidade. Estamos a preparar economistas desfasados da realidade? Na maior parte dos casos, sim. Economistas que vivem de modelos matemáticos muito sofisticados, mas muito pouco realistas, que ensinam muito pouco sobre como nos comportarmos. Bom, repara, só para lhe dar um exemplo, hoje no Banco Central Europeu, na União Europeia, ou no Fundo Monetário Internacional, e em muitas das faculdades de economia, é doutrina de fé que se há grande desemprego num país é porque os salários são muito elevados. Isto foi aplicado em Portugal, propondo-se facilitar os despedimentos e facilitar a redução dos salários. Ora, nós temos 1 milhão de desempregados em Portugal. Alegar que baixar os salários vai ter o efeito de melhorar os níveis de emprego é pior do que ter tupete. Acho que é de uma crueldade social imensa e é errado do ponto de vista teórico. A experiência não o prova assim. Facilitar os desempregos cria desemprego, não cria emprego. Baixar os salários reduz a procura na economia, portanto, cria desemprego. Isto é a experiência da vida nas economias reais. No entanto, a maior parte dos economistas, com qualquer modelo, tende a dizer o contrário, mesmo que a realidade lhes bata à porta. E, portanto, é verdade que hoje temos decisores económicos muito ideológicos, muito enviesados, muito fechados, e muito ignorantes. Essas verdades absolutas, essas medidas absolutas que são ensinadas, esses modelos, fazem com que os alunos de hoje não tenham no futuro a massa crítica que precisam para ser economistas? Bom, há alunos... Como professor, como é que... Há alunos preparadíssimos e que sabem bem que o mundo é diferente do que ensina este livro ou aquele. E, portanto, procuram, enfim, nos vários conhecimentos que a ciência económica pode fornecer, nas várias visões, em várias técnicas, enfim, em várias abordagens, é um conhecimento mais completo, até porque a fronteira da ciência económica é muito mais rica do que esses dogmas. Há alguns prémios Nobel, Paul Krugman, o Joseph Stiglitz, o Daniel Kahneman e alguns outros, prémios Nobel relativamente recentes, são tão críticos sobre a economia que é ensinada como sobre a economia que é praticada, por exemplo, no contexto da zona euro ou no contexto da política das troicas em relação à Grécia ou em relação a Portugal, que demonstram perfeitamente que há soluções alternativas e, portanto, há um conhecimento alternativo que pode ser mobilizado por alguns dos melhores da profissão entre os economistas. E, portanto, eu creio que há uma... Assim acontece também com os alunos, eles podem aprender em sentidos muito diferentes e creio que podem ficar muitíssimo bem preparados para a luta e para a vida. Enquanto docente, no que é que já teve que inovar? Bom, nas cadeiras, nos cursos, nos currículos, nos livros, enfim, escrevi com um colega, Castro Caldas, um manual de economia para ter uma abordagem mais realista, mais sensível aos problemas do mundo de hoje. E procuro continuar a trabalhar nesse sentido. Acho que isso é um trabalho que continua sempre. Nos dias de hoje deveríamos ser obrigados, e obrigados aqui entre aspas, a ser licenciados em economia para perceber aquilo que vamos vivendo? Não. Creio que alguém que se formou no técnico ou noutra universidade pode estar perfeitamente preparado para perceber a economia. Até porque, como sabe, muitos dos seus colegas, enfim, quando já terminaram os cursos, vão trabalhar em aplicações económicas, vão trabalhar em aplicações industriais, vão trabalhar em gestão, vão trabalhar em áreas muito diferentes, mas tudo tem que ver com a economia. E não são só os economistas, tem a ver com a economia, a sociedade, a história, a antropologia, enfim, todos os conhecimentos têm que ver com a sociedade real em que estamos. E, portanto, creio que
todos falamos mais em economês, falamos mais em taxas de juros, e falamos mais em dívida pública e falamos mais em problemas económicos. Falamos sem saber do que estamos a falar? Não, sabendo do que estamos a falar. Acho que, enfim, com opiniões diferentes, porventura, com certeza que sim, mas acho que hoje se conhece melhor, há mais atenção ao problema económico, à vida financeira, às restrições orçamentais, às discussões sobre impostos, às discussões sobre salários, ou sobre segurança social, ou sobre política de emprego, e acho muito bem que assim seja. Como economista, é algo que o deixa orgulhoso ou, por outro lado, era algo inevitável? Chegar a um momento em que todos nós falaríamos esse economês? Repare, isto é uma consequência do facto de vivermos uma crise e de as decisões serem muito difíceis e, em muitos casos, serem muito prejudiciais. O período que Portugal viveu com a Troika, desde 2011 até 2014, e que segue agora, com políticas muito parecidas, foi um período de políticas extremamente prejudiciais e que foram apresentadas como ordem final, como o mandato último que o mundo tinha contra Portugal. E, portanto, conhecê-lo e percebê-lo é uma função muito importante, isso sim, da democracia. Como economista, fora daquilo que são as verdades absolutas, como é que se sente ao ser contra essa verdade absoluta que se chama austeridade? É sentir-se um bocadinho à margem? Não me sinto nada à margem. Eu creio que a percepção da maior parte da população portuguesa é de que cortar salários e cortar pensões, ou prejudicar o sistema de segurança social, ou fazer aquilo que as instituições europeias chamam de reforma estrutural, ou seja, facilitar o desemprego, em bom português, é má política. E se ela teve como resultado um aumento da dívida e um aumento do peso sobre a economia portuguesa das rendas financeiras, com um enorme aumento do desemprego, mais um aumento da imigração, com todas essas dificuldades, com franqueza, basta apresentar os números e a realidade para dizer como é que me vão alguma vez argumentar que isto resultou. Pois queria corrigir a dívida é maior. Queria corrigir o emprego, o desemprego é maior. Queria corrigir a estrutura económica da sociedade portuguesa, temos menos capacidade produtiva. Queria que devêssemos menos, devemos mais. Bom, com franqueza, o que é preciso dizer mais senão a realidade concreta para provar que isto é falso? Portanto, eu não vivo em nenhuma marginalidade. Eu creio que os dados falam pela exigência de uma política diferente e por uma política consistente, para uma economia que respeite as pessoas e que seja capaz de resolver os problemas concretos. É insuportável o discurso que diz que nós podemos viver com 500 mil desempregados ao longo dos próximos 20 anos, ou que durante 20 anos, por causa do Tratado Orçamental com a União Europeia, vamos estar a continuar a cortar nos serviços públicos naquilo que é essencial, a escola pública, a universidade pública, enfim, o Serviço Nacional de Saúde ou o Sistema de Segurança Social. E, portanto, eu creio que hoje em dia não é uma parte pequena da sociedade portuguesa, pelo contrário, acho que é uma grande parte da sociedade portuguesa que entende que este caminho é errado, é prejudicial e é nocivo. É uma luta que esbarra num novo movimento de ditadura? Não. Quer dizer, há um peso dos mercados financeiros sobre os países e sobre os governos. A ditadura dos números? Bom, sim, pode-se dizer ditadura da dívida, no sentido alegórico do termo. Eu fiz um livro com a Mariana Mortágua que se chamava Dívida Dura, portanto, a ditadura da dívida, ou seja, uma imposição da dívida. Não no sentido de ditadura, no sentido político, ou seja, o que era o salazarismo, ou o que era o nazismo, ou o que eram outras coisas. Não nesse sentido, mas num sentido mais perverso e mais insinuante, no sentido em que os vários governos, seja Sarkozy, seja Hollande em França, seja Zapatero, seja Rajoy em Espanha, seja Passos Coelho, seja António Costa em Portugal, seja Renzi, seja Berlusconi, um ou outro, os vários governos fazem a mesma política e prosseguem políticas de austeridade e de redução do Estado Social. A história das privatizações em Portugal é um exemplo disso. António Costa tem razão ao dizer que é preciso que toda a gente se oponha à privatização do metro ou da concessão da Carris, ou o que seja, tem toda a razão, ou que critica a privatização apressadíssima da TAP, mas é certo que a privatização da TAP estava no programa do Partido Socialista, estava nos acordos que o Partido Socialista fez no passado. Portanto, havia um consenso ao longo do tempo sobre as privatizações, sobre a redução das pensões, sobre a austeridade, e é isso que nos conduz a uma política sem alternativas. Portanto, desse ponto de vista, essa pressão dos mercados financeiros, essa ditadura dos mercados financeiros, traduz-se simplesmente pelo facto de terem a certeza
que todos estes governos se portam de acordo com os ditames de uma ordem financeira que é predadora e que é perigosa para as populações. Foi a vontade de fazer outras coisas que o fez abandonar a vida política ativa? Não, eu não abandonei a vida política ativa, na verdade. Portanto, eu deixei de ser porta-voz do Bloco de Esquerda e ter funções na direção do Bloco de Esquerda. Sou um membro do Bloco de Esquerda, com muito gosto, é o meu partido, é o partido com que me identifico, e tenho muita intervenção política. Não tenho intervenção política do mesmo nível. Da mesma forma. E, portanto, é ativa, mas, enfim, não é com o mesmo nível de responsabilidade e logo veremos o futuro, o que nos diz. Mas filo simplesmente por um princípio republicano, porque acho que quem está no Parlamento deve estar por um período limitado de tempo. Sim. Eu estive 13 anos, enfim, há muito tempo, enfim, gostei desse período, gostei desse combate, foi importante, gostei muito das campanhas eleitorais que fiz, gostei muito do trabalho, com muita gente diferente, extraordinária que encontrei ao longo da vida. E continuarei a fazê-lo o melhor possível, mas não como parlamentar. Acho que ninguém deve ser deputado toda a vida, ninguém deve ter as mesmas funções de responsabilidade durante toda a vida. Acho que isso fecha a política e acho que o princípio republicano é abrir a política e não fechá-la. Nessa política de responsabilidade, de decisões, de mediatismo até, encaixa a palavra saudade, agora que olha para trás? Eu tenho saudade de algumas coisas, gostava dos debates com o Passos Coelho, com o Sócrates, com o Guterres, gostava de algumas coisas e, portanto, isso sim, tenho saudade. Agora, no sentido mais... eu não me sinto desocupado, pelo contrário, com um conjunto de colegas de áreas muito diferentes, aliás, de áreas políticas e de trabalho intelectual e enfim, académico muito diferente. No dia em que gravamos esta entrevista, apresentamos uma revista que se chama Revista Crítica. Tenho feito muitas outras coisas, enfim, tenho um programa na SIC Notícias, faço muitas outras coisas, ocupo-me muito, tenho muita atividade e essa atividade é sempre de contacto com as pessoas, porque acho que isso é que é importante que se possam encontrar caminhos novos na sociedade portuguesa. E em certa medida, até hoje tenho mais liberdade para fazer esse trabalho. Eu participei com o João Cravinho, com o Bagão Félix e com outros na dinamização do Manifesto 74, que precisamente há um ano atrás, foi em abril de 2014, fez pouco mais de um ano agora. E que chegou ao Parlamento também? Chegou a todo lado porque foi uma grande surpresa na sociedade portuguesa, que pessoas tão diferentes como Freitas do Amaral, o Carvalho da Silva, como Manuela Ferreira Leite, enfim, pessoas tão diferentes, mas tinham uma sensibilidade comum. Portugal tem que reestruturar a sua dívida. Pode-se dizer, que bom que era que essa posição comum tivesse tido força 3 anos antes, quando Portugal o devia ter feito em vez do memorando da Troika, em vez de cair com José Sócrates e depois com o apoio de Passos Coelho e de Paulo Portas nas mãos da Troika. Mas enfim, isso não aconteceu. Mas 3 anos depois, uma parte tão importante da sociedade portuguesa, incluindo ex-ministros das Finanças, do Partido Socialista, do PSD, do CDS, sindicalistas, ativistas sociais, gente do PCP, do Bloco de Esquerda, muitíssimos independentes, sobretudo independentes, toda essa gente se juntasse a dizer isto é a solução para Portugal. E, portanto, poder colaborar nisso depende naturalmente de ter não o fazer em nome de um partido, isso ter uma visibilidade, uma forma de ligação entre as pessoas que não é estritamente partidária, mas pelo contrário de uma resposta comum aos problemas do país. E eu acho que é preciso procurar essas respostas comuns e acho que agora posso colaborar muito nesse sentido e falo-ei com grande empenho. A esquerda de hoje sente-se órfã de um Francisco Louçã mais ativo? Já me perguntou porque é que os meus alunos pensam, o que é que a esquerda pensa, não sei. Mas a sensibilidade que tem, perdeu-se a figura Francisco Louçã, perdeu-se também um bocadinho daquilo que a esquerda defendia mais veemente, perdeu-se alguma força? É muito difícil isso, sabe, ser juiz em causa própria é sempre muito difícil e muito arriscado e eu preferia mesmo não o fazer. Eu tinha um estilo próprio, porque algumas pessoas gostavam e outras detestavam e, portanto, criticavam, como é natural, e eu respeito muito essas opiniões. Sabe, o pior que um responsável político pode fazer, ou um professor de universidade, é a mesma coisa, é ter um espelho grande demais. Ou um ego, neste caso o ego, não é? Exatamente, sim. É o que isso quer dizer. Ou seja, só ouvir as pessoas que gostam dele ou dela. Só ouvir os amigos. Acho que é preciso perceber as críticas e perceber as resistências e perceber que uma sociedade tem sempre opiniões diferentes. E é preciso trabalhar com essas opiniões diferentes. E, portanto, os estilos políticos têm o seu peso, têm o seu significado, são umas pessoas, são outras, mas o que é importante é saber se a esquerda hoje está mais forte ou mais fraca para responder às dificuldades. E eu creio que, em alguns pontos de vista, está mais forte. Ou seja, a esquerda, que é a esquerda, está convencida de que é preciso rejeitar a austeridade e isso faz-se só se for possível
combater o peso da dívida e, portanto, ganhar recursos para que Portugal possa decidir, com investimento, criação de emprego. Todos os que, no centro, defendem a aceitação do Tratado Orçamental, de políticas de austeridade perpétua, são um obstáculo a uma solução para Portugal. E já não falo da direita, enfim, que assumiu a ideia de criar um grande desemprego como uma forma de precarizar os contratos de trabalho e de alterar a vida dos jovens e dos mais velhos. Mas, portanto, nós, do ponto de vista de soluções e de respostas, a esquerda hoje está mais preparada. Do ponto de vista da sua unidade, ou da sua capacidade de resposta, está muito impreparada. Porque não houve nenhum avanço significativo na junção dos vários setores de esquerda, partidos independentes, movimentos, etc., que possam configurar, dizer, isto é o princípio de uma alternativa de governo. E é por isso que a discussão em Portugal se faz entre o centro, que é o Partido Socialista, e a direita, que é o PSD e o CDS, sobre as alternativas de governo. E nós precisávamos que a esquerda fosse uma alternativa de governo diferente da do Partido Socialista, do centro, e diferente da direita, que é o PSD e o CDS. E que fosse crível, que se pudesse acreditar, que se pudesse ver que há um caminho concreto. É claro que esse caminho é sempre muito difícil, a Grécia está a aprová-lo. Mas também prova que a União Europeia se transformou numa jaula e que é preciso enfrentar os carcereiros, é preciso enfrentar quem nos ataca, é preciso defender o nosso povo, é preciso defender o país, é preciso defender os trabalhadores, os pensionistas. Isso só pode ser feito rejeitando a austeridade. E, portanto, essa palavra de confiança, de junção de forças, é o que falta. Eu acho que essa é a fraqueza da esquerda. A esquerda em Portugal é fraticida? Tem características muito sectárias, tem histórias muito sectárias e tem histórias de muito fechamento. Também tem histórias de encontro. O Bloco de Esquerda fez-se um encontro de várias esquerdas. E, portanto, foi uma enorme lição. E se no Bloco de Esquerda não se perceber que essa lição é que é preciso criar sínteses e superar o passado, em vez de viver na saudade de pequenos grupos, então aprendeu-se pouco. Mas o Bloco de Esquerda é um bom exemplo desse ponto de vista. O Syriza também é, o Podemos também é em Espanha. Outros partidos noutros países também são. Uns com mais, outros com menos sucesso, outros com mais base social e mais história política, outros com menos. Mas combater o sectarismo, ou seja, juntar em torno de projetos políticos, não em torno de carreiras. Há muita gente, há muitos príncipes que procuram ter a sua própria carreira. Eu respeito isso, mas enfim, isso me interessa-me pouco. O que me interessa é saber de pessoas competentes, preparadas e muito combativas, que sabem o que vão ter que enfrentar numa União Europeia que lhes fecha as portas, se estão preparadas para fazer um governo que responda pela luta contra a austeridade e contra a prisão que o euro e a política dos tratados europeus representam. E isso é que é decisivo. E, por isso, mobilizar essas pessoas, encontrá-las todas, tem que ser em áreas políticas muito diferentes. Como é que se aprende a encaixar as críticas? A reconhecê-las, a lê-las, a procurar aceitar o que... Claro que é muito subjetivo, não é? Sim. Mas, enfim, aceitar o que a cada um parece que é um sinal do que está a passar. Mas havia espaço para zanga, e há pouco falávamos nessa questão de não ouvir só aquilo que era bom, mas quando ouvia aquilo que era mau, havia espaço e tempo para ficar zangado? Umas vezes sim, outras vezes não. Claro que há muita subjetividade, nós somos latinos, vivemos com grande intensidade das coisas, às vezes temos pouca distância, eu falo por mim também, temos pouca distância em relação à crítica, ou em relação a pontos de vista diferentes. Já me aconteceu reconhecer pontos de vista diferentes muito tempo mais tarde, quando eu podia ter reconhecido mais cedo. Isso é inteiramente verdade. Agora, o que é preciso é perceber que nenhuma esquerda se faz em torno de uma árvore ou em torno de uma pessoa. Qualquer visão de personalismo não tem grande sentido, porque não há, só se junta capacidade para ser uma alternativa para o país, para os trabalhadores, enfim, para que os jovens possam ter confiança, mostrando a confiança do encontro de pessoas diferentes. Quiseram colar e com um projeto, com uma alternativa. Sim. Quiseram colar o Bloco de Esquerda à sua imagem? Bom, qualquer partido que tem um porta-voz tem sempre uma identificação razoavelmente grande à imagem. Agora, como viu bem, sendo eu substituído, surgiram pessoas no Bloco de Esquerda que são destacadíssimas, a Catarina Martins, a Mariana Mortágua, enfim, muitas outras pessoas que ou
comigo, ou depois de eu já não ter essa responsabilidade, ganharam pelo seu próprio pé, pela sua própria cabeça, pela sua própria capacidade, um grande respeito público. E isso só prova que num partido tem que haver muitas vozes diferentes. Um partido é sempre uma junção de vozes diferentes. Foi assim que nasceu o Bloco de Esquerda. Pessoas que tinham umas muita relação, outras pouca relação, umas muitas zangas, outras mais proximidades, mas quiseram fazer uma coisa em comum. Isto é uma lição extraordinária. É a maior lição contra o sectarismo na história da esquerda que eu conheço nos últimos 15 anos. Ou mesmo nos últimos 40 anos da história de Portugal. Porque é o grande partido de esquerda que nasce depois do 25 de Abril, não contando com aqueles que já existiam e que tinham muita história, o Partido Comunista, o Partido Socialista, enfim, toda a extrema-esquerda estava muito dispersa e muito dividida, e surgir um partido que juntou num momento de viragem, foi a viragem do século XX para o século XXI, 1999, 2000, portanto há 15 anos, forças muito diferentes para renovar o sistema político e para acabar com o passado de pequenos grupos de costas voltadas, foi uma lição extraordinária, muito difícil. Ninguém tem, porventura, a noção exata de todo o trabalho que isso representou. É mais difícil fazer e é mais fácil recuar. É mais fácil desfazer. Porque o sectarismo aparece sempre em todo lado, em todos os partidos, aparece sempre. Fechamento, quartel-general cercado, ficar à espera que aconteça qualquer coisa. Não, o que é preciso é ir à luta, o que é preciso é encontrar pessoas diferentes, o que é preciso é estabelecer pontes. Mas isso só se faz se conseguir abandonar por completo todas as ideias de que a política é um espaço para umas pessoas fazerem a sua vida e se aceitar o princípio fundador da esquerda, que é o princípio da transformação social e, portanto, o princípio do encontro de forças para juntar forças, para multiplicar forças com propostas políticas que respondam ao país. Eu sei que pode haver muitos fóruns e muitos encontros de pessoas que dizem, bom, vamos fazer aqui um ajustamento, é preciso entrar no governo, porque assim as coisas ficarão melhores. Enfim, eu acho que a experiência é categórica sobre uma coisa. Portugal precisa de uma solução e não há nenhuma solução que possa resultar se ela não significar um confronto nacional, social, muito determinado contra o capital financeiro. Nós, depois do que aconteceu com o BES, com o BPN, com o BCP, com o BPP, o que está a acontecer com o Montepio, não me fechem os olhos. A estrutura financeira está a destruir Portugal. É uma elite muito corrompida nestes negócios e nestas facilidades que dominou por completo Portugal e que nos tem arrastado para uma via de austeridade, do qual nós temos muita dificuldade em sair. E, portanto, Portugal precisa, agora em 2015 e no futuro, de uma solução de força, de confronto. E eu acho que é por aí que se tem que juntar as pessoas que estejam capazes de ir a esse confronto. E é isso que mudaria a face da esquerda e mudaria a face da política em Portugal. Visões diferentes num projeto comum não se pode vir a tornar num vulcão à beira de uma erupção? Há sempre visões diferentes. Quer dizer, quando se tem um pequeno partido de poucas centenas de pessoas em torno de um ideólogo, não há visões diferentes. Todos pensam a mesma coisa, todos repetem a cartilha. Quando tem um partido de milhares de pessoas, é claro que há visões diferentes. Pela simples razão de que as pessoas que são professores universitários têm uma convivência com a sociedade que é diferente da que tem um pedreiro em Castelo Branco, que é diferente da que tem um pescador no Algarve. As pessoas vão ter experiências sociais diferentes. Isso vai fazer com que a sua leitura da realidade tenha sempre particularidades. Isso é ótimo para um partido. Um partido tem que aprender a sintetizar, a juntar, a perceber sinais diferentes, a ser ousado e a fazer coisas que são difíceis e, portanto, que nem sempre mobilizam toda a gente, mas que representam uma convicção. Acho que um partido tem que cometer erros. Tem que saber cometer erros e aprender com eles. Pensar que um partido é uma visão, é um Estado-Maior militar que tem uma campanha triunfante e que vai... Enfim, isso não tem nenhum sentido. Um partido aprende na sociedade, a sociedade está-se a mover, apresentam argumentos do outro lado, os outros partidos mudam, a sociedade muda, as pressões externas mudam, a União Europeia mudou, o que ela mudou nestes últimos 15 anos. Há 15 anos atrás acreditava-se que a União Europeia ia colaborar numa política de emprego. Hoje em dia a União Europeia é a garantia do desemprego. É a pressão para o desemprego. Ainda esta semana há um relatório da Comissão Europeia sobre Portugal a dizer o quê? Continuem a alterar o mercado de trabalho. Ou seja, mais facilidade para despedir em bom português. Mais nada, só isto que isto quer dizer. Não estão contentes ainda com 1 milhão de portugueses desempregados, com 300 mil pessoas que emigraram durante os anos da Troika. 300 mil. Como é que é possível? É possível porque é uma força social. É uma luta de classes. E, portanto, nós precisamos de encontrar
as pessoas que se juntam em torno de uma alternativa credível desse ponto de vista. E eu acho que isso significa que se reconhecem, encontram-se essas diferenças, porque elas vão à luta, têm uma vontade comum. E isso não é um vulcão, acho que isso é uma corrente, acho que é fazer corrente na sociedade. O que é que o Francisco Louçã teve que fazer para ter essa ligação fiel à realidade? Precisou de correr o país de les a les? Bem, eu tenho uma ligação à realidade no sentido que conheço uma parte da realidade. Outras pessoas terão também, com certeza, e pessoas terão ligação à realidade com pontos de vista diferentes do meu. Repare, eu não posso, enfim, reivindicar uma espécie de omnipresença ou omnisciência sobre a realidade. É claro que corri o país, de alto a baixo, fiz centenas de milhares de quilómetros durante estes anos para fazer, enfim, várias vezes por semana sessões de Braga a Vila Real de Santo António ou da Madeira aos Açores. Acho que é assim que é a luta política, é a responsabilidade que eu tinha. Agora faço também, enfim, mas numa escala um pouco diferente. Encontramos-nos na Zambuja, depois estive em Vila Real a seguir, ou em Tomar, enfim, em muitos outros lugares. Porque tenho muito gosto nessas discussões e isso permite conhecer a opinião de muita gente. Já formatou a sua opinião com a opinião de outras pessoas? Em todas essas sessões eu confronto a minha opinião com a opinião de outras pessoas. Porque eu não faço sessões à porta fechada. Sim, já encaixou essas ideias também no seu pensamento? Sim, aprendi muitas vezes. Isso, claro que isso acontece algumas vezes. Enfim, sessões em que eu defendo os meus pontos de vista, muitas vezes são criticadas, porque, repare, lembra-se da sessão da Zambuja que nós compartilhámos? Estavam pessoas do CDS, estavam pessoas do PSD, estavam pessoas do Partido Socialista, e estavam pessoas que não tinham partido nenhum, que até seriam, naturalmente, a grande maioria. E como viu, elas exprimiram-se livremente, porque eu creio que há alguns dirigentes políticos que só falam para círculos fechados. E só falam com guardas à porta. E eu nunca fiz isso. E, portanto, nunca fiz uma sessão na vida em que não houvesse um debate político aberto e qualquer pessoa pode tomar o microfone. Portanto, e pode ver pessoas de outras opiniões políticas e assim acontece sempre. Mas acho que isso faz falta. Acho que era bom que os deputados todos tivessem essa prática. O que é que estão a fazer no Parlamento? O que é que aprovaram? Qual é a consequência do que aprovaram? Porquê é que votaram assim o assado? Tem razões eu não ter. Enfim, mas é bom que haja essa transparência. Eu acho que essa prática, os deputados do Bloco de Esquerda têm feito muito, e alguns outros também. Acho que é uma boa prática. E acho que isso permite encaixar, ouvir, concordar ou discordar daquilo que nos é dito. É assim que tem que ser. Mas perceber que há opiniões diferentes. Essa exposição política ajudou a defender-se da exposição mediática? Bem, a exposição mediática e a exposição política são a mesma coisa. Mas teve que fechar muito daquilo que é particular para que a sua imagem política sobressaísse de uma outra forma? Eu nunca vivi em revistas do coração. Sim. Nunca fiz sessões de fotografia para Mas houve curiosidade em relação àquilo que o Francisco Louçã é fora dos corredores, fora do ISEG, fora... Eu acho que pode haver curiosidade com relação a qualquer outra figura pública, não especialmente em relação a mim, mas com certeza que havia. Eu acho que isso é natural. Não critico sequer, acho natural que as pessoas perguntem, enfim, ou percebam, ou, enfim, alguns elementos fundamentais da vida das pessoas, enfim, para as conhecer, acho que isso faz parte. Outra coisa é usar os meios do... Eu nunca fui a um programa de discutir futebol. Enfim, tenho as minhas simpatias futebolísticas, mas enfim, creio que elas são um mundo tão diferente do que é o mundo político que não tenho. Acho um pouco surpreendente e percebo que é um pequeno truque de carteira que haja enfim, já havia uns deputados do CDS e um do PSD, não sei o quê, como protagonistas dos debates sobre futebol. Enfim, acho que podiam encontrar outra forma mais relevante do ponto de vista da sua atividade essencial para dizerem o que pensam, em vez de discutir, enfim, se o Casilhas defendeu ou não defendeu, ou se o não sei quantos, enfim, ou se o Talisca jogou ou não jogou bem. E, portanto, eu acho que isso deve haver separações. Agora, compreendo, e, portanto, acho que a vida pessoal é uma vida pessoal, enfim, acho que há coisas essenciais que são conhecidas, mas, enfim, tem que haver um domínio em que as pessoas vivem com respeito pela sua própria privacidade. Mas houve algum momento, algum ano, mês, segundo, minuto em que pensou para si: estou a tentar saber demais do que aquilo que eu quero mostrar? Mas eu não respondo. Se não quero responder, não respondo. Portanto, sabe que nisso há coisas que eu não posso evitar, mas havia um velho político português do século XX que dizia nas entrevistas: você pode perguntar o que quiser, mas eu respondo o que quiser. E, portanto, acho que é um magnífico princípio. Acho que quando surgem perguntas, enfim, eu sempre recusei entrevistas e coisas para essas revistas de
de coração, sei que há outras pessoas que não o fizeram, mas era o meu critério. Acho que não, enfim, respeito esse tipo de imprensa, mas faz parte, enfim, tem que ver com os atores de telenovela, não tem que ver propriamente com a vida política. É uma pessoa reservada. Sim. E a que nível é que leva essa reserva? É uma pessoa que consegue distinguir muito bem o mundo político do mundo pessoal, que consegue criar essa distância e, mais do que isso, ter tempo para tudo. Não há sempre uma distância absoluta, não é? Portanto, há sempre zonas de sobreposição, até porque é claro que a vida pessoal a vida com a minha família foi prejudicada durante o tempo em que praticamente não aparecia em casa, não é? Mas eu creio que há sempre bastante tempo, desde que se goste de trabalhar. Eu, durante os tempos em que fui deputado, publiquei, creio eu, um livro por ano. E, inclusivamente, 2 livros, que são os livros mais importantes que eu publiquei nos Estados Unidos e em Inglaterra, durante esse período. Portanto, foi possível fazer uma investigação, livros científicos, foi possível fazer uma investigação científica de base e publicá-la, portanto, e continuar. Ou seja, era possível fazer as duas coisas e, enfim, e ter férias com a minha gente e, enfim, poder acompanhar o crescimento da minha filha, enfim, tudo isso. E acho que é preciso querer. As suas sextas-feiras mudaram muito com o comentário político na SIC Notícias? Mudaram, porque tenho que estar na SIC Notícias. Recebe mais mensagens hoje? Sim. Quer dizer, alguns dos momentos que eu uso na televisão, alguns dos clipes, são depois partilhados e chegam a 400 mil pessoas no Facebook, ou 300 mil pessoas, enfim, portanto, têm um nível de... Além de que o programa em si próprio tem uma grande audiência. Portanto, mudou um bocado, até porque tem que ser preparado, não é? Tenho que ler os livros, tenho que preparar os temas, há alguns gráficos que eu apresento que acho que são importantes para se perceber com algum rigor as dificuldades e os problemas económicos, ou outros. Também gosto de falar de outros assuntos. No outro dia expliquei a história do jogo do monopólio. Enfim, pode dizer que é uma coisa económica ou social, sim, que é. Uma história fascinante, aliás. Foi um jogo que foi inventado não para nos ensinar a ganhar dinheiro, mas para nos ensinar a cobrar um imposto contra a acumulação excessiva da propriedade da terra. Foi assim que foi inventado pela Lizzie Magie, uma jovem americana no princípio do século 1906. E depois transformou-se, veja só, no jogo em que nos ensinam que é preciso ganhar muita propriedade para cobrar rendas e para ganhar capital. Mas, enfim, coisas desse tipo acho que têm um valor cultural e têm um valor significativo e, portanto, gosto muito de fazer aquele programa porque acho que a Ana Lourenço é uma excelente jornalista, acho que, enfim, funciona com muita intensidade e acho que é muito importante que assim seja. Onde é que pretende chegar com este espaço de opinião? A todas as classes, a todas as pessoas? Tenta levar um pouco daquele que é o seu lado de professor também para este espaço de sexta-feira? É um bocadinho diferente, não é? Portanto, numa aula está-se a ensinar uma teoria, um modelo, enfim, um livro. Ali é um espaço de opinião. E, portanto, é um espaço de opinião para um grande público. É claro que eu sei que o canal que a SIC Notícias tem a maior audiência nos canais cabo é dirigida a uma parte da população, não chega rigorosamente a toda a população e não é o mesmo que um canal em sinal aberto, embora já seja visto por muita gente, muitas centenas de milhares de pessoas. Mas, enfim, nem é professor, nem é exatamente toda a população. Ainda não cheguei aos níveis de audiência do Marcelo Rebelo de Sousa na TVI no domingo à noite, lá chegarei. É um exercício que também o ajudou a moldar a si como pessoa, levando agora mais para o lado do líder de opinião. Há um novo Francisco Louçã também a emergir. Sabe o que é que dizia o Lincoln? O Lincoln tinha uma cara muito feia, como sabe, muito marcada, e uma vez um crítico no Parlamento disse-lhe: você é um homem que tem 2 caras, 2 palavras. E ele respondeu: mas se eu tivesse 2 caras, porquê é que estava aqui com esta? Não, eu não creio que haja 2 pessoas em cada um de nós, acho que é uma única, não é? A função é diferente e é claro que num programa daqueles não é um programa de discurso político. Eu não estou a fazer um discurso partidário, nem um discurso político, embora trate questões políticas e dê a minha opinião, que com muita honestidade em relação aos meus telespectadores. Mas é um programa de cultura e de debate sobre temas muito variados. Eu gosto de procurar surpreender e gosto de ajudar a que as pessoas pensem com a sua própria cabeça. Não lhes peço que repitam a minha opinião ou que
concordem com a minha opinião, mas que ouçam informação suficiente para poderem deliberar, pensar com a sua própria cabeça. Acho que isso é que é importante. Quais são as principais dores ao longo da semana de preparar um espaço como aquele? Dá trabalho, mas enfim, tenho muitos outros trabalhos durante a semana, mas dá algum trabalho, não é? Porque é preciso encontrar imagens, é preciso encontrar clipes, é preciso ler os livros, é preciso saber o que se passa na atualidade, enfim, nos pontos mais importantes. É preciso trabalhar. Há aí uma paixão a nascer, um bichinho pela televisão e pelo comentário que está a nascer? Eu sempre gostei da capacidade comunicacional da televisão. E é claro que uma coisa é quando há um debate político, enfim, tive debates na televisão, com Passos Coelho, mas agora há maior liberdade. Outros, mas agora é diferente. É muito mais livre, sim. É muito mais livre. Portanto, eu posso... Enfim, não estou a defender um ponto de vista da esquerda, posso sublinhar o que me parecem ser os pontos fortes e os pontos fracos das propostas da esquerda, posso concordar com uma coisa que diz o Partido Socialista e faço com muito gosto, se assim o achar, ou criticar uma coisa que propõe António Costa e os seus economistas, que é a continuação da austeridade. Ataco o governo, mas se o governo tomar uma boa medida sobre a defesa por exemplo, sobre as terras desocupadas que passam para a parte pública, eu elogiarei essa medida, com certeza. Sem ser com uma conotação negativa neste caso, mas há uma nova carreira a ganhar forma? Não é uma carreira. A minha profissão é a única, sempre foi. Eu sou professor universitário, sou investigador em economia. Quando fui deputado era uma função que tinha. E a minha profissão continuava a ser a mesma e a minha profissão é esta. Agora, gosto de comunicar e gosto de encontrar as pessoas e, enfim, este programa, o Tabu, na sexta-feira à noite, na SIC Notícias, é uma das formas de o fazer e faço-o com imenso gosto. Paixão só há uma, ser professor de economia? Não, há várias paixões, mas essa é uma delas, sem dúvida. Como economista, ainda podemos acreditar em Portugal? Bom, nós vivemos em Portugal, Portugal é a nossa terra, portanto nós não podemos desistir de Portugal. Mas isso significa, se olhamos bem para a tragédia grega, para a pressão que está a ser feita contra a Grécia, em que a União Europeia não reconhece, não aceita que haja um governo sem austeridade e que não haja um governo que não corte as pensões, isso significa que nós temos que nos defender. E, portanto, é preciso uma posição de grande coragem contra estas regras do euro, do Tratado Europeu e das autoridades europeias, porque são as regras que vão destruir Portugal se nós continuarmos com este caminho fatídico do bom aluno e no fundo, da parte estúpida da turma. Há pouco falávamos da sua saudade. Há pessoas que têm saudades suas? Não sei. Tem que lhes perguntar. No momento da decisão, no momento do debate, o que é que vai sentindo de quem o aborda? Como sabe, Portugal é um país em que as pessoas são muito afáveis, não é? E, portanto, como eu ando em transportes públicos, estou sempre a falar com muita gente. Eu também admito que as pessoas que se sintam mais distantes dos meus pontos de vista sejam mais reservadas. E, portanto, também não me iludo pelo facto de haver muitas pessoas, porque as que falam comigo são normalmente as que têm uma pergunta a fazer, ou enfim, ou que estão de acordo com alguma coisa que eu tenha dito, ou pelo menos se sentem mais próximas. Tenho encontrado muitas pessoas de partidos diferentes, do Partido Socialista, do Partido Comunista, às vezes, olha, no encontro às Zambujas estavam pessoas do PSD e outras que também sentem as dificuldades da austeridade, porque, na verdade, o governo cortou as pensões a toda a gente, inclusive aos que acreditavam no CDS e queria defender as pensões, mas enfim, e essas pessoas sofreram e estão a sofrer. E, portanto, é muito fácil encontrar, é muito comum encontrar pessoas muito variadas, enfim, que discutem ou querem uma opinião ou dizer a sua sobre os problemas que nos interessam a todos. Eu creio que elas, como eu, não desistem de Portugal. Nos momentos de maior introspeção, de maior pensamento, já se imaginou como Primeiro-Ministro? Eu nunca tive votos para ser Primeiro-Ministro, não é? Portanto, tive votações importantes, significativas, mas bastante longe da grande mudança política que significaria uma esquerda a governar. Agora, responder-lhe de uma forma mais sensata, que acho que é que eu acredito que é não só necessário, indispensável, mas como que é possível ter um governo de esquerda em Portugal. Teria muito gosto em colaborar nisso. Acho que me tenho preparado muito para isso, mas isso vai depender sempre da vontade dos portugueses saírem desta política de oscilação entre o PS e o PSD e de aceitação das regras da austeridade. Nós precisamos salvar Portugal da destruição que é a austeridade. Até quando podemos acreditar nessa mudança de esquerda? Será algo viável nos próximos anos? Veremos. Isso é como dizia o João Pinto, não é? Prognóstico só no final do jogo. É preciso lutar por isso. E a esquerda tem feito pouco. Tem feito
de menos em relação ao que tinha que fazer. Acho que ela hoje tinha que ter programas mais sólidos, mais concretos, mais desenvolvidos, mais unificados, mais aproximados, mais cooperantes entre si, para poder mostrar que tem um caminho para um governo de esquerda. Depois deste afastamento do caráter da decisão, do caráter do debate, como falámos aqui, é um homem mais maduro. Hoje, num regresso a essa política mais ativa, seria um Francisco Louçã diferente, com outra experiência, entre aspas, com uma outra manha? Não sei. Mais uma vez, é uma pergunta muito subjetiva. Eu acho que nós aprendemos sempre ao longo da vida e, portanto, amadurecemos sempre. Há quem amadureça desistindo. Eu amadureço, espero eu, e assim o quero, procurando saber mais, ou seja, percebendo melhor que os problemas são muito difíceis, mas que há solução para eles e quero trabalhar nelas. Até quando há tempo e espaço e vontade para lutar? Toda a vida. Nunca há um momento de fraqueza? Nunca pensou para si, talvez já chegue? Não, eu não me canso. E qual é a razão para não se cansar? Porque acho que é preciso salvar estas pessoas para quem temos todos uma dívida tão grande. Eu acho que é insuportável a ideia do que Portugal está a fazer aos seus idosos, ou do que está a fazer aos jovens que emigram, ou do que está a fazer à educação, ou do que vai continuar a fazer à saúde. E, portanto, acho que quem tem uma noção intensa de cuidar com os outros, viver com os outros, fazer uma democracia com os outros, não se cansa. Nos mais jovens, nos mais adultos, nos mais idosos, os portugueses, no geral, podem se sentir traídos? Absolutamente. Totalmente traídos. E quem é que traiu os portugueses? A Troika e o Governo e toda esta política conduziu a esta subserviência, esta incapacidade e esta estupidez de políticas que reduzem a nossa economia, empobrecem a nossa sociedade, envergonham o país e, sobretudo, atacam os trabalhadores e os pensionistas de uma forma desesperada, como se não houvesse amanhã. Somos um Portugal hoje com mais medo, mais receio do que aí virá? Sim. Foi a má economia que nos trouxe isso? Foi a má economia, foi a ideia de que a Europa é muito poderosa, que Merkel manda em tudo, que Portugal obedece sempre, que somos um país tristinho e pequenino. Foi tudo isso que nos conduziu a esta... E foi sobretudo o facto da esquerda não ter uma alternativa neste contexto. E os economistas podem também por si se sentirem traídos? Depois de todos os modelos que estudaram, de tudo aquilo que analisaram, chegar aqui pode ser também uma traição? Há muitos economistas que assinaram estas medidas. Mas como economista, como Francisco Louçã, professor... Acho que é um erro. Tudo isto foi um erro, e é um erro que tem uma doutrina, que tem uma continuidade, e o pior de tudo é perceber que querem que continuemos no erro. O Manifesto dos 74, estamos quase a terminar as conversas de esquina desta semana, o Manifesto dos 74 trouxe algo verdadeiramente de novo? Trouxe, aliás, foi por isso que houve uma reação tão violenta. O Fundo Monetário Internacional pronunciou-se, a Comissão Europeia... É um orgulho que fica também. Não, é a revelação de que teve imenso impacto e tinha que ter, e ainda bem que teve, porque provou que era assim. O Presidente da República despediu 2 dos assessores que tinham assinado aquele manifesto. Portanto, houve tomada a posição do Primeiro-Ministro. Isso provou que era o ponto-chave, que ninguém desista nunca desta questão essencial. Portugal, o que aprendeu no último ano, foi que se não reestruturar a dívida, tem o caminho da Grécia. Vai ser empurrado à parede. E, portanto, se não o fizer, e para isso tem que ter a mesma força e a mesma coragem que os gregos tiveram ao mudar de governo, e tem que ter a força enorme de conseguir aplicar essas medidas que levaram a um mandato democrático. Nós precisamos disso, a Grécia precisa disso e a Europa precisa disso. Sem essa mudança na Europa, não haverá nenhuma correção deste caminho que Merkel nos tem vindo a impor. A esquerda precisa de força e os portugueses têm força? Tem que ter. O que tem que ser, tem que ter força. Qual é a maior lição, a maior aula que se pode levar da vida, da presença aqui na Terra? É muito definitivo, uma conclusão muito definitiva que eu não saberei tirar até ser mais velho. Mas acho que a lição mais importante é cuidarmos uns dos outros. Em tantos anos de ensino, em tantos anos de docência, qual a maior ideia, qual o maior pensamento que gosta de transmitir aos seus alunos? Aquilo que vai passando de geração em geração. Ninguém tem a última palavra. Estamos preparados, enquanto jovens, para o futuro?
Não vejo outra hipótese. Para terminar, quem é Francisco Louçã? Cá estou. Muito obrigado pela sua presença aqui nas conversas de esquina. Toda a sorte do mundo em todos os projetos e muito obrigado, apesar da agenda cheia, por ter estado aqui nas conversas de esquina. Foi mais um programa. Beijinhos e abraços. Voltamos então na próxima semana. Um bom fim de semana. Até para a semana. Partiste sem dizer adeus nem nada. Fingiste que a culpa era toda minha. Disseste que eu tinha a vida estragada. Eu gritei-te da escada que fosses morrer sozinha. Voltaste e nem desculpa pediste. Perguntaste porque é que eu tinha chorado. Não respondi, mas quando vi que sorriste, eu disse que estava triste porque tu tinhas voltado. Zangada esvaziaste o meu armário e em nada ficou o meu disco preferido. De raiva rasguei o teu diário, virei teu saco ao contrário, dei-te cabo de um vestido. Queimaste o meu jantar favorito, deixaste o meu champanhe azedar. E quando cozinhei o periquito para abafar o teu grito, eu comecei a cantar. Fumavas, eu nem suportava o cheiro. Teimavas em me acender um cigarro. E quando tu me ofereceste um isqueiro, atirei-te com o cinzeiro, escondi as chaves do carro. Não queria que visses televisão em dia de jogos de Portugal. Torcias contra a nossa seleção. Se eu via um filme de ação, tu mudavas de canal. Tu querias que eu fosse contigo ao bar. Só ias se eu não entrasse contigo. Saía para não ter-te a aturar. Tu ficavas a dançar com o meu melhor amigo. Gozavas porque eu não queria beber. Ralhavas ao veres-me de grão na asa. Eu ia à festa sem te dizer. Nunca cheguei a saber se tu ficavas em casa. Tu deste ao porteiro roupa minha. Soubeste que lhe dera o teu roupão. Eu dei o teu anel à vizinha e pela estima que eu lhe tinha ofereceste-lhe o meu cão. Foste-me lendo o teu romance de amor, sabendo que eu não gostava da história. No dia de o mandares para o editor, fui ao teu computador, apaguei-o da memória. Se cozinhavas eu jantava sempre fora. Juravas que eu havia de pagá-las. Põe-te na rua, dizias-me a toda a hora. E quando eu me fui embora, tu ficaste-me com as malas. Depois desses anos infernais, os dois éramos casa arrumado. Achando que também era demais, jurámos para nunca mais. Foi cada um para seu lado.